Olá, boa tarde, você que nos assiste aí pelo painel regional, no YouTube, nas redes sociais, aí da sua casa, no seu escritório, em qualquer lugar, você está sempre ligado no painel regional, jornalismo, verdade. E hoje o tema não pode fugir, a nossa dura realidade, uma realidade não só da nossa cidade, da nossa região, do nosso país, mas uma realidade mundial. Duas coisas transformam a vida do cidadão: Jesus Cristo e a educação. E hoje não podia ser diferente. Estamos aqui com José Roberto Chiarella, o Beto Chiarella, um dos mais proeminentes professores da nossa região e do estado, coordenador do Grupo Objetivo, do Colégio Objetivo, e que tem feito aí uma revolução no estudo não só da Baixada, da região, totalmente antenado, ligado, plugado na rede social e, logicamente, usando essa ferramenta como incentivo para que a garotada cada vez mais possa se apaixonar aí pelos estudos, a gente sabendo que hoje é tudo remoto, as aulas presenciais ficaram aí prejudicadas nesse momento da pandemia e, logicamente, que nós não poderíamos deixar jamais de pedir aí a ajuda do Objetivo, ajuda do Beto Chiarella, ajuda dos nossos professores, o que foi os obstáculos que tivemos que percorrer, como sair vencedor num processo, a educação sob os efeitos da pandemia. Beto, obrigado por tê-lo aqui, é uma honra mais uma vez. E olha, tudo que nós falamos lá atrás, no passado, não muito distante, nós estamos vendo se apresentar aqui. E nós não somos pitonisa, nem tem bola de cristal, mas era o caminho que nós teríamos que percorrer. Boa tarde, é uma honra tê-lo aqui, Beto. É sempre um prazer estar de volta, rever você, Banha, que é um grande amigo. Eu estou aqui lisonjeado com o convite. Recebi elogios que não mereço, fica aqui bem claro, mas é sempre muito bom estar com você e com o teu público, com as pessoas que te assistem, você sempre informando, desde a da grande época que você viveu nas suas 6 legislaturas, como um homem sempre combativo, sempre voltado para a população santista, e é sempre isso que a gente quer trazer. As questões educacionais, né, não só na nossa cidade, no nosso país, no mundo, nós vivemos momentos diferentes. É importante que a gente comece a trazer esses momentos, que foi o final de 2019 para começo de 2020, né, e passamos 2 anos. Fomos pegos de surpresa com a pandemia, onde teríamos que ficar em casa. Naquele momento, com uma rapidez tremenda, o Colégio Objetivo, ele, através do comando da Sueli, do Moisés e seus irmãos, né, a família e mais todo o corpo diretivo, prontamente conseguiram tentar reverter essa situação, buscando um método online, óbvio, não é? Dentro de um programa para aquelas crianças que ficaram dentro de casa pudessem ter acesso à educação. Passamos 1 ano com isso, depois mais 1 ano seguinte, até que começamos a ter aí a retomada paulatina dessas aulas que passaram a ser aulas presenciais, chamadas híbridas, e também com gente em casa. Esses 2 momentos, aqueles que ainda com alguma comorbidade, com alguns pais que ainda não estavam se sentindo seguros em mandar seus filhos, e agora, por um senso geral e de festejada felicidade nossa, estamos aí avançando com as vacinas, e esse avanço, obviamente, tem proporcionado mais segurança aos pais, aos profissionais, professores e aos alunos. E começamos, então, a retomar as aulas presenciais. O Colégio Objetivo, a gente tem uma grande preocupação, sabe, com os nossos alunos. E não por ser uma rede pública que está lá do outro lado. A nossa, que é uma privada, ela não se diferencia muito, porque o que se pode fazer na rede privada também pode se fazer na rede pública. Com certeza. E a gente foca dentro desse programa de hoje essa bifurcação
que muitas das vezes falam assim, poxa, o poder público com tanto dinheiro, porque, veja bem, faltam projetos e problema de gestão, porque dinheiro para educação e para a saúde sempre teve. E na pandemia, a gente viu isso de uma maneira até dobrada, né? Se a gente pode dizer assim, com recursos que foram dados pelo governo federal aos estados, repassados aos municípios, no combate à pandemia, nos efeitos da pandemia, no questão da ação social. Nós vimos aí miséria, fome, pessoas com as portas fechadas, auxílio emergencial. E não, por que não se dizer? A gente viu que as escolas particulares, elas anteciparam, ou seja, no meio da guerra, elas foram se instalando, mitigando alguns problemas, se preparando e, logicamente, sem aquele amálgama, né, de engessamento que se dá com licitação, mas o poder público não tinha licitação também, não. E o dinheiro da pandemia poderia ter sido usado, e não foi, por falta de visão, uma visão míope, distorcida, porque aquele dinheiro da pandemia, nós estamos em caráter de emergência, né, de pandemia, era para ser usado na saúde, na educação, no serviço público essencial e, logicamente, na própria saúde. E a gente viu alguns gestores batendo cabeça, parece que, logicamente, o mundo paralisou, importação, exportação, produtividade, mas a vida das pessoas, elas continuaram. E esse modo, e essa expertise, hoje a gente vê que desnudou praticamente, rasgou um véu de ver a diferença do poder público com o poder particular. E essa expertise hoje que nós estamos vivendo um mundo aí de organizações sociais, prestação de serviço, o objetivo hoje, junto com outros grupos aí, o próprio Universitário, o Anglo e outros que a gente pode citar aqui a nível Brasil, ele pode ser uma grande parceria para o serviço público, vendendo esse know-how, vendendo essa expertise, tudo que nós falávamos lá num plano de governo lá atrás, de aprimorar, de trazer técnicas, equipamentos, instrumentos para o professor. O professor da rede pública teve que aprender na marra, no choque, com o seu celular e mostrar na sala de aula para o cidadão numa aula remota que muitas das vezes não tinha sinal. Então, Chiarella, como mostrar o tamanho e a engrenagem? Com dinheiro é mais fácil. Não, tem dinheiro no governo federal, tem dinheiro no governo do estado, tem dinheiro no governo do município e, logicamente, tem que contar também com a inadimplência e com o arrefecimento de não ter aula presencial e os pais também com seus estabelecimentos fechados. A escola particular também amargou dias difíceis. Então teve dia difícil para todo mundo. Não é justificativa a particular tem autonomia porque paga, a outra não tem. Como é que foi isso na cabeça de tentar passar essa nova cultura para os professores, para o aluno, para você chamar a atenção dele, para ele não perder conteúdo e, ao mesmo tempo, ele ia avançando com essas temáticas, os temas transversais, as aulas corriqueiras, né, português, matemática, geografia, enfim, e mais os temas que vocês estão engajados, porque vocês preparam principalmente o aluno, não só para o Enem, para o vestibular, mas para a vida. É exatamente isso. Exatamente isso. Você tocou num ponto importantíssimo. Dinheiro nunca faltou. Não é? Nós tivemos recentemente, aí, num passado bem próximo, junto com o ministro da Educação, que nos atendeu lá no seu gabinete, o ministro Milton Ribeiro, que é o ministro da Educação do governo Bolsonaro, aonde nós conseguimos ter com maior clareza, transparência, os recursos que foram destinados, inclusive, para o município de Santos. Então, dinheiro havia e há. Isso não é o problema. O problema é como já exatamente você colocou, como gerir esse negócio, como aplicar bem esse dinheiro. É óbvio que a rede particular de ensino sofreu todas as consequências, onde os pais tiveram seus empreendimentos também paralisados por conta da pandemia. A consequência foi geral, mas isso não paralisou o colégio, não paralisou o corpo diretivo
e os professores, porque a gente entende que dentro do objetivo para se tornar, nós somos top of mind agora, né? Como vem sendo um colégio que dá um ensino de excelência. Por que um ensino de excelência? A gente consegue trazer para o pai toda a segurança e para o nosso aluno que o aluno é o protagonista nesse processo de aprendizado. Aí você fala assim, o que significa ser protagonista? Significa que o aluno está em primeiro lugar nas suas atitudes e tem liberdade também para poder participar ativamente das decisões que trata da parte pedagógica do colégio. Veja bem, como é participar dessas decisões? Não é um caráter permissivo do colégio, muito pelo contrário. É ensinar de fato para a vida, com as suas competências e habilidades. Se nós não prepararmos esses jovens hoje, com toda a carga de informação que ele vem recebendo, direcionando, e a família, por sua vez, colaborando, copartícipe, porque o colégio ele vai ensinar, ele vai direcionar, mas a família determina. A família é lá que determina quais são seus ensinamentos dentro do seu lar. O colégio... A família educa e o colégio ensina. Podemos dizer assim, mas uma coisa que é muito mais importante nesse processo todo é entender que a escola, que o colégio, ele não é um lugar onde a gente passa só regras básicas, né? Regras de matemática, de língua portuguesa, de física, de química. Tudo isso é muito importante para a formação geral. Mas é o momento onde o jovem, a criança, deixa a sua casa, vai para dentro de um local, deixa lá o seu ambiente seguro, vai para dentro de um local, de uma escola, onde ele vai passar a conviver com pessoas diferentes. E é um ensino participativo mesmo, né? Novas experiências. Não é aquela coisa do engessamento, olha, a matéria está aqui... Não, muito pelo contrário. Quem pergunta quer saber, né? Não, muito pelo contrário. E essa participação eu vejo intercalado, eu tenho um filho de 15 anos... Aprende a lidar com as suas frustrações, tudo isso é realidade. E tem uma de 18. Isso. Todos os dois foram seus alunos. E eu via a temática dentro do objetivo e acompanhei, e a gente está tantos anos na vida pública, não só a gente sabe, olha, a redação está caindo, a gente está vendo no Enem umas redações muito ruins, o pessoal na exata não vai bem, matemática é um calcanhar. Mas o que eu vejo, não só o aprimoramento, mas eu vejo a facilidade. A pessoa tem que gostar, fomentar ao aluno gostar daquilo de estudar, de pesquisar, de interagir. E eu vejo algumas aulas que se intercalam, como por exemplo, assim, ô garoto, você está na 8ª série, o que você quer com esse livro aí do Maquiavel? Não, o professor pediu para a gente ler isso. Eu falei, o primeiro livro que eu li quando fui fazer Direito. O Príncipe, né? Aí, não, lá tem debate, porque a gente faz um debate, uma acepção do que é ética, de uma acepção do que é moral, do que é lei, E essa formação... toques de sociologia que eu vejo nas pinceladas das matérias. Então, coisas que eu aprendi já no ensino universitário, a gente está vendo que vocês já vão colocando algumas pílulas, né? Alguns toques que vão... O poder público está muito atrasado. Não que... Eu não quero jogar essa carga em cima do corpo docente, não. Nem do discente. É aquilo da questão da gestão. O cidadão que fica, às vezes, no comando de uma secretaria de educação, porque os pilares basilares de uma sociedade, principalmente dentro do município, educação, saúde e ação social. Se você, dentro de uma pandemia, não tiver o olhar para esses 3 pilares, você desmontou uma cidade. Você acabou com a cidade e com uma geração. Essa preocupação, quando você se coloca o gestor, quando a gente fala que a cidade, por exemplo, não quero rotular, ficar só na cidade de Santos, mas todas as cidades do Brasil, eles têm que dispor 25% da arrecadação em pró da lei, em pró da educação e 15% no mínimo para a saúde. Juntando os dois e ação social hoje, Santos, por exemplo, bate aí 50%, 56%. 2
para ação social, 25, 27 ou 28 para a educação, 23 para a saúde. Aí você fala assim, pô, que montante de dinheiro, se a gente colocar aí em cifras de 3 bilhões de um orçamento, fala assim, caramba, dinheiro tem. Claro que aí tem a conta que muita gente não gosta de fazer e quando a gente fala, dá um estardalhaço, né? Fala assim, se eu pegar esse dinheiro, eu tenho tantos alunos, quanto dá por aluno? Então eu vou colocar o aluno lá para estudar no Objetivo, que sai mais barato. A mensalidade que o cidadão gasta é aquela conta também do Fundeb que o ministro fez pra gente. Exato. E quando a gente fala assim, olha, tem o dinheiro da merenda escolar, pô, ficou fechado o ano todo e continuou recebendo da merenda. E os meninos não recebiam em casa nem uma cesta básica. Então, assim, a gente vê que há realmente ou a imperícia, negligência, imprudência ou até má fé, né? E no uso, no trato da coisa pública. Coisa que a expertise do colégio particular, não. Ele está voltado para a qualidade do... Nós queremos estar sempre ganhando o top of mind, a gente está querendo sempre revolucionar a educação, a gente tem que trazer o aluno pelo amor, e os resultados de vocês são fantásticos. Qual hoje a média do Enem, hoje, dos alunos do Objetivo? A gente tem um número maior de aprovação no Brasil. Nós aprovamos um número maior de alunos para a universidade pública, saem da gente. Tem a ver com o sistema que vocês apresentam. Claro, obviamente que sim. Mesmo... Vocês poderiam vender, por isso que eu tenho sempre um sonho. A gente fala, você é sonhador, rapaz. Assim, não, querido, a gente tem tudo aqui. Eu poderia pegar essa expertise do Colégio Objetivo e fazer uma parceria, porque nós temos as PPPs. Tem, olha, agora... E temos OS, poderíamos passar isso para os nossos professores da rede municipal. Eu acho que toda essa... Falta visão, né? Essa expertise é muito possível para que se faça e que de fato isso ocorra, né? Eu me aprofundaria na legislação um pouquinho mais ainda, não é? E aqui não é mexer com o profissional, professor, não é isso. Mas nós, professores de uma rede particular de ensino, estamos dentro de uma empresa e nesse país é interessante, né? Porque aqui é o meu ponto de vista muito particular mesmo, né? O que gera emprego é o capital. Então, não tem outra forma de se gerar emprego. É capital mesmo, né? É isso que faz o país crescer, a moeda circular. E junto com esse capital, parece que é proibido num país como o nosso ter lucro. Tem que ter lucro. É real o lucro e precisa. Aquele que vende um bom trabalho, um bom serviço, tem bons profissionais, remunera bem, cobra bem e tem lucro. E tem um bom resultado. Isso o Estado também pode fazer. Tanto municipal, estadual, qualquer ente público também pode fazer. E quando eu falo da questão do professor, se eu ou qualquer outro profissional não andar bem, não produzir dentro de qualquer instituição, qualquer empresa, eu sou demitido. É assim que funciona, não é? E outra, tem mais, né? Hoje, todas as empresas e qualquer instituição privada lhe contrata pelo seu conhecimento técnico, mas lhe demite pelas suas relações interpessoais. Então, precisa desenvolver relações interpessoais. Você precisa ensinar isso para os jovens alunos. E por que isso a gente tem uma dificuldade grande na rede pública, né? Na falta de interesse do profissional, como que eu vou tirar ele do cargo dele, como que eu exonero, como que... Tudo isso é com muita dificuldade. Então, eu preciso também rever isso. Existem ótimos profissionais na rede pública, de se tirar o chapéu. Mas existem outros que atrapalham os bons profissionais também. Eu quero inverter o papel. Vamos lá. Onde começa, por exemplo, o sucesso de uma grande escola, o sucesso da educação? A portaria já é um cartão de visita, a portaria da escola. Sem dúvida. E quando você chegou na portaria da escola, quando você adentra a escola, as condições de trabalho, habitacionais, de estrutura, elas fazem um diferencial muito grande. O acolhimento. O acolhimento. É isso. Aí você tem, a gente fala tanto aqui, precisa de aulas integrais, mas se eu colocar lá o período integral
em condições adversas, a gente chove na classe, não tem ar-condicionado, o cidadão não tem nem consegue cumprir os protocolos de higiene pública, a gente vê ETEC, FATEC sendo fechada aí a 3x4, quando eu inauguro equipamento e não posso usar. Inaugura. Então, sem usar. Isso é uma afronta com o dinheiro público, uma falta de respeito, e esse é o lado profissional que leva a escola a ter uma grande garantia de sucesso. Fora isso, o fomento de cursos e atividades específicas para o seu corpo docente. Isso seria a receita do bolo do sucesso do objetivo? Não tenha dúvida. Olha, o objetivo, nós temos lá uma preparação que é um núcleo, uma unidade permanente de aprimoramento dos profissionais. Todo momento dando curso. Foi até interessante você tocar nisso, porque a matéria que eu coordeno dentro do Colégio Objetivo é Direito, Cidadania e Formação para a Vida e LIVE. LIVE é Laboratório de Inteligência de Vida, que o Objetivo trouxe, está lá desde o ensino fundamental 1 até o fundamental 2. A gente sai desde os pequenininhos até o 9º ano. E o que são essas matérias? O Direito, Cidadania e Formação para a Vida é uma matéria que trata exatamente das questões de direito. Para você ver, eles tiveram aula recentemente de política do cancelamento, que foi matéria, inclusive, de redação para concurso. Então, os nossos alunos já tinham conhecimento aprofundado desse tema. Existem metodologias que a gente cria lá, que são metodologias invertida, uma série de coisas que nós fazemos dentro do colégio. Esses novos métodos fazem com que o aluno cada vez mais ganhe protagonismo e participação, consegue ter de fato a liberdade de se expressar. E o mais importante nesse processo todo, de diferentes temas, falamos sobre alienação parental, falamos sobre guarda, está no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Todas essas coisas são colocadas de forma muito aberta para que esses jovens possam se posicionar. E aí, o que nós, profissionais que estamos à frente disso, nós defendemos o direito desses jovens, dessas crianças, se expressarem. E o mais importante, sem emitir a nossa opinião, sem dicotomizar, e eles entenderem que as opiniões divergentes, elas convivem, não separam. E é isso que nós temos aprendido e temos demonstrado aos nossos alunos. Ainda mais num momento que vivemos hoje, numa popularização maluca, total. Né? E aí, as informações que esses jovens recebem através da internet são colocadas com o uso do próprio celular em sala de aula, tá certo? Para poder lidar com essas questões, e nós lidamos com essas questões, nós falamos isso, ouvimos. Aí o garoto está bem antenado, né? Tá demais. Eu vejo que eles procuram ler, saber, investigar, porque o que a gente vê nessa nova revolução, que a gente pode dizer aí, da comunicação com as redes sociais, um número enorme de informação, mas sem profundidade, ou então, às vezes, até mentirosa, tal de fake news e tal. Como é que faz isso, o meu amigo Beto? Como é que aviva a mente? E eu vejo essa garotada pesquisando, coisa que a gente não via no passado. A gente precisa começar a entender que as notícias falsas, elas têm o seu maior meio de propagação dentro da família. Nos grupos de WhatsApp, é ali que funciona. Então, quando essas matérias a gente traz e eles têm que pesquisar, que é o que a gente chama de aula invertida, eles pesquisam primeiro, trazem e a gente trabalha em cima da pesquisa. Então, inverte, é uma metodologia interessante, nova, que eles adoram porque eles se sentem ativos. Mas o que eu ouvi, ainda hoje pela manhã, eu ouvi uma menina falando de 8º ano que o que chamou mais atenção para ela, que ela conseguiu quebrar a inibição dela e conseguir falar. Que ela era... E aí eu perguntei, eu indaguei, mas qual era o motivo da sua inibição? Era só simplesmente uma vergonha? Ou você tinha receio do que como iam julgar aquilo que você pensava? Ela falou, como iam julgar? Mas como a gente se sentiu segura, que a minha opinião prevalecia, os meus colegas começaram a respeitar, eu consegui emitir.
a minha opinião. Então, e é uma coisa muito interessante que na nossa matéria... Acaba sendo uma parede mesmo quase intransponível. Se a gente não trabalhar essa pedra, ele vai ficar sempre na retaguarda? Acaba o respeito. É. Acaba o respeito. Porque se você não pensar como eu penso, você tá fora do clube. Não pode conviver comigo. Isso é um erro. Sabe por quê? Porque eu explico isso para eles, né? Eu sou um jovem há mais tempo. É assim que eu falo para eles. Eu tenho 60 anos, então eu sou jovem. Aí eles dão risada e falam, mas 60 anos é jovem? Para mim porque para mim a vida começa aos 70. Então ainda falta um tempo. E aí você vai jogar para frente. E o que é jovem há mais tempo? A minha geração, ela aprendeu de uma forma, mas eu tenho opiniões hoje que eu posso mudar, desde que eu seja convencido, tenha fundamento. E o princípio da sabedoria está exatamente na mudança de algumas opiniões, né? Você não pode ficar dentro de uma caixinha quadradinho e se mantendo isso. E uma das questões que nós colocamos lá no Colégio Objetivo, temos um total apoio pedagógico. A direção do colégio é super aberta para lidar conosco, reuniões constantes, tudo isso é muito bom. A remoto nos facilitou, porque temos reuniões com os colegas profissionais de forma remota, divertida, alegre, podemos falar, podemos descontrair. Reunião nunca é muito gostosa. Agora voltou a ser as presenciais, que vem acompanhado com um cafezinho e um bolo que todo mundo adora e a gente se descontrai. Esse lidar. Então, o que nós trouxemos para dentro da nossa matéria? Essa humanização. Total, humanização total, né? Que é isso que a gente diz. Quando a gente coloca, né, questões de racismo, questões de homofobia, tudo isso é levantado, isso através do próprio LIVE, do próprio trabalho que a gente faz. São questões que estão no mundo, que esses jovens precisam aprender, discutir, né? E o que a gente faz? É o ser humano, é o que vem em primeiro lugar. Então, o ser humano tem que ser tratado bem. E uma da que a gente implantou é que na nossa matéria não tem prova, e não tem lição de casa, entendeu? Tem um processo de autoavaliação, tem uma nova metodologia que a gente tem colocado nisso e eles estão começando a perceber que vale muito mais a pena para ele o aprendizado, o que ele tira e aprende, o que ele tem de conteúdo, que ele consegue usar em qualquer matéria, em qualquer momento, porque a formação é para a vida. Então eu uso em qualquer outro ambiente, não só o meu escolar. Eu uso na comunidade estudantil, eu uso no clube, eu uso no meu condomínio, dentro da minha casa, não é? E entender quais são esses regramentos. E tudo isso eles vão aprendendo, eles vão se desenvolvendo e vão percebendo que a nota, ela faz parte hoje, ela tem que ter uma nota. E eles recebem a nota. Mas o que é mais importante é um 5, um 6 de quem sabe de verdade, ou é um 10 trapaceado, né? Que é através de uma forma não tão ortodoxa de se fazer as provas, que é colando, né? Então, eles começam a ter essa visão. E isso, para nós, dentro da rede de ensino do Colégio Objetivo, né? Inclusive lá em São José também, não é só na Baixada, lá em São José dos Campos também, a gente tem obtido grande êxito com esse trabalho, não é? Porque tem repercutido em outras matérias. Por exemplo, a nossa matéria fala com português, fala com a matemática. Por exemplo, ó, então são matérias que são interfaces umas com as outras. São interdisciplinares. Né? Como que eu vou falar de internet? A gente fala de internet para os jovens. Se ele não perceber que isso aqui é matemática pura. São algoritmos, isso aqui são dados que se juntam, se transformam em imagem, mas é matemática. Isso aqui é ciência exata. E dessa ciência exata aqui, transforma isso numa ciência humana, entende? Então, eles conseguem perceber e ser ensinado para eles aquilo que eles aprendem, para que ele usa aquilo. E vem preparando esse povo até o ingresso dele no ensino médio, que tem os itinerários formativos, o grande protagonismo nisso, com a Base Nacional Comum Curricular, onde o aluno também vai ter esse protagonismo lá no ensino médio. E tem se transformado. Você deu uma noção de como vocês enfrentaram nessa dificuldade, né?
E quando a gente fala na dificuldade, na emergência, precisa ter unidade. E para ter unidade precisa humanização. E tudo é motivação, seja na escola particular, seja na escola pública. E aí eu falei que ia te tirar da zona de conforto. E a gente não deixa de usar a lousa não, viu? Usa a lousa do mesmo jeito. E isso é que eu ia te falar. Eu falei, vou te colocar em uma situação invertida. O que a gente pode passar? Aqui nós fizemos um programa de governo de um modo totalmente diferenciado do que a gente viu. E, logicamente, você foi o grande artesão desse plano de governo. O que a gente pode passar aqui para as prefeituras vizinhas, para o governo do estado, coisas que nos chamam a atenção, não só minha como pai, mas de várias mães, pais, donas de casa, falam assim, poxa, Banha, o ensino médio ficou mais caro que a universidade. Banha, se o serviço público, a linguagem, a mola mestra de propulsão chama motivação, como é que eu vou dar motivação se o professor lá está mal remunerado, ele não tem uma atenção? Muitas das vezes os profissionais que comandam até a própria pasta sequer têm uma ligação com a educação. Se fala tanto em gestores, mas não compromissados, não existem cursos, não existem... Recentemente cortaram aí um ganho, uma conquista do próprio servidor, onde ele tinha títulos, ele era mais graduado, tinha pós-graduação, doutorado, mestrado, ele tinha um plus a mais no seu salário, até isso foi cortado. Você, como secretário hoje de Educação, como é que começa a reerguer esse prédio que, infelizmente, não está contente o aluno, não está contente o professor, as escolas estão degradadas, os pais não estão satisfeitos com o ensino? Como recuperar praticamente uma situação que a gente vê uma luz do fim do túnel muito longínqua? Por onde começa? Bom, primeira coisa que eu quero deixar bem claro para você que está vendo, né? Se ficar fácil para você que não está lá, não cabe para mim, tá certo? Porque eu me mantenho da mesma forma como eu penso e leal àquilo que me foi ensinado, tanto aqui quanto lá. Então, se estivesse lá, né, qual a primeira coisa que nós precisamos fazer? Primeiro, eu preciso trabalhar esses profissionais. Os profissionais professores, são eles que seguram. Quando um aluno seu olha para você que está dando aula e percebe que você ama aquilo que você faz, você vai contagiar ele, não tenha dúvida. Então, a primeira coisa que eu tenho que olhar é um plano de carreira e começar com o investimento dos recursos na educação de forma verdadeira. Verdadeira. Não é cortando os benefícios, por exemplo, terminar com aqueles que se graduam cada vez mais, se especializam, chegam aos seus títulos, com mais títulos, mestrado, doutorado, tirar esses benefícios. Eu acabo não incentivando, é um desserviço. Aqueles que querem continuar crescendo. Óbvio que eu preciso desses profissionais. Preciso desses profissionais estudando. Então, primeira coisa é dar a eles condição de melhorar e criar uma metodologia melhor. Não é? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, não é? É você, de fato, sentar periodicamente com todos os diretores de colégio e entender qual é a dificuldade de cada setor, de cada colégio, de cada bairro. Há diferenças, nós sabemos que há diferença. Esse é dar um tratamento mais humano nessas relações e entender o que está acontecendo naquela região e quem está determinando as ordens. Se precisar até auxílio do governo estadual, no sentido de manter a segurança pública. E o envolvimento da família é fundamental. Esse é um outro ponto que eu quero chegar. Além do equipamento, né, do local, ter boas condições de manutenção. Eu não estou dizendo ter tudo novo, estou dizendo manutenção básica. Habitável, né? Não pode chover dentro. Não é? Nós estamos falando, está chegando o 5G, acabou de sair o leilão e nós não tivemos alunos que conseguiram sequer ter acesso à internet. Não pode. Nós precisamos rever isso dentro da escola. Isso é o básico. Não dá para viver mais sem isso. Tá certo? E uma outra coisa é trazer a família como sempre foi, né?
E aí, uma metodologia comprovadamente sem nenhum propósito de vencer, que foi a maior derrocada na educação, que a gente está vendo como ela tem a desfavor do crescimento educacional no meu país, quando eu afasto a família da escola. Eu não posso. Eu tinha associação de pais e mestres, que sentava junto com a escola, que tinha envolvimento com a escola, precisa retomar isso. Eu lembro que nós tínhamos dentro da grade curricular, que é algo que eu entendo extremamente salutar e importante, a retomada de bandas, de música. As né? escolas de fim de semana abertas. Escolas de fim de semana abertas, torneios interclasses, trazer o esporte, fomentar esse tipo de coisa. E mais, além de todo esse envolvimento da família... Alimentação é fundamental, né? Dentista. Alimentação é fundamental. Alimentação fundamental. Merenda. O cidadão... A gente sabe que muitas das crianças vão lá... Só tem uma refeição no dia, é aquela. E tem condições... A gente viu um volume de dinheiro, por exemplo, que foi dado via Fundeb. Às vezes, o dinheiro do Fundeb, mais o dinheiro do município, serve para fazer a mesma coisa. Ah, pagou a folha. Não, peraí, pagou a folha, você tem arrecadação para pagar a folha. O Fundeb, o outro dinheiro, é para incrementar a escola, é para trazer o dinheiro da Eu prefiro da merenda. muito mais gente comendo do que uniformizada. É assim que eu penso. Não, mas é a regra, é a vida, né? Eu acho. É a essência da vida. Se eu não tenho recurso para tudo, então o que quer dizer o quê? Eu posso diminuir esse custo, gestor. Eu vou dar uma camiseta, acabou, mais um agasalho, e dali você vai. Era assim antigamente. E quem não podia? O cidadão não pode, o Estado patrocina. E quem pode, compra. E quem não pode, a tão famosa caixa escolar, lembra? É isso aí. Aquela caixa, eu dividia com meu amigo para comprar o uniforme do meu amigo, ele põe o distintivo. Parece que alguns valores se perderam, ou foi a ganância do gestor em comprar, né? Não, tá faltando compra, faz licitação. É uma máquina de licitação que virou. Máquina de licitação, é um meio que eu tenho de poder desviar recursos, aqui eu não tenho dúvida. Não, mas é verdade. Não estou acusando ninguém. Não, dinheiro mal gasto é desvio. É desvio, né? É malversação de dinheiro público. Como é que eu faço com dinheiro que não é meu? Como é que eu aplico esse dinheiro que não é meu? E além disso tudo, é colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Nós tivemos uma política educacional há anos que afastou os jovens do colégio. Aí veio uma nova tentativa, que é a progressão continuada, que é para não deixar a evasão escolar. Não tem outra forma de você impedir a evasão escolar, que é deixando ele se sentir bem dentro da escola. Não tem outro, não é passando ele sem conteúdo nenhum, que lá no final vai pedir as contas disso. Sabe o que vai acabar acontecendo? A mesma regra de sempre. Né? E hoje acontece, né, esse fenômeno que a mamãe aí... Daí o nosso amigo Lamparina fala assim, mamãe, tô com uma dificuldade, meu filho fez o fundamental, agora ele não consigo... o Estado sucumbiu, realmente inverteu, porque para você entrar numa escola do Estado, antigamente você fazia o vestibulinho, a escola particular era para quem não conseguia passar no Estado, ia para a escola particular. E essa mudança, o que aconteceu? Deu um êxodo, deu uma saída de gente, as pessoas se desencantaram para o ensino médio, mas aí ele não consegue, porque aí os empregos hoje cada dia mais qualificados, quer qualificação, quer ensino universitário, quer ensino técnico. Nós estamos aqui com um bocado de técnico hoje desempregado e que não conseguiram concluir cursos. A gente está buscando aí o Senai, o Sistema S diminuiu, enfraqueceu, e a gente podia estar caminhando com o ensino fundamental com o ensino técnico ao mesmo tempo. Isso não tem nenhum mal. É uma visão do Ministério da Educação, inclusive. Aí eu falo para você, então nós já estamos pagando esse preço. O ensino médio, que subiu assustadoramente, porque é lei da oferta e procura. Porque se você não consegue atingir teu êxito, não consegue passar no Enem, você vai procurar o melhor para o teu filho. Aí você vai comer, não, aqui não dá, a escola não tem professor, Exatamente. A segurança está faltando também, polícia, no estado está faltando professor, tem escolas fechadas na cidade.
O Estado não faz tudo. O Estado se mostrou já incompetente. A inoperância. A inoperância total com relação à segurança, à saúde, à educação. E tudo isso, obrigação e dever do Estado. E o município, muitas das vezes, passa um pano, né? Olha, era do Estado, mas segura aqui, a gente vai fazer uma extensão, faz um puxadinho, fica trabalhando duas escolas, que tem as junções das escolas, né? Escolas conjugadas aí, que o administrador acaba sendo o município, ou seja, quem tinha que ajudar era o Estado, mas o município que abraça a política do Estado que foi incompetente. Por interesses tudo isso, políticos. Tudo isso, na ponta do lápis, acaba tendo essa inversão mesmo, a lei da oferta e procura mexe com o mercado, quando o cara fala assim, olha, a faculdade da minha filha mais velha é mais barata que o ensino médio do meu menino. Porque o cidadão não consegue chegar no determinado, não consegue chegar ao Eu vou lhe falar mais, Banha, para você poder entender e você que está nos vendo entender essa complexidade, né? A inoperância do Estado, tanto na educação, vou usar esses dois exemplos, educação e saúde, ela transfere para o ente particular. Então você vai para a escola particular e vai para o plano de saúde. Está lá. É uma obrigação do Estado. Não tem, né? Não, é inoperante. Quando eu digo inoperante, não é que não tenha. Não tem com a qualidade que você gostaria. Então, você vai procurar alguma coisa melhor. E quando a gente começa a analisar isso, de fato, e as pesquisas já mostraram, quando você vai lá na universidade pública, a grande maioria é que consegue pagar a particular. Porque ele investiu todo o dinheiro dele, o pai continua investindo, todo o segmento educacional dos seus filhos no Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio na rede particular, para ele ir lá tentar uma faculdade pública. E passa, porque está melhor preparado. Então a pública acaba, que é a grande realidade, né, abargando para si a maioria daqueles que podem pagar uma particular. Estou falando lá na hora da graduação, na universidade. E quando aqueles que de fato têm uma grande dificuldade estão trabalhando e estudando e pagando a faculdade particular, porque não teve condição de ter um... Nada é por acaso, não caiu do céu, se perseguiu um formato, se buscou uma unidade, uma humanização para crescer junto. E a rede particular não tem nenhuma culpa disso. Muito pelo contrário. Porque trabalhou corretamente, investiu e acreditou. E está acreditando na educação do nosso país, está formando gente boa. Antes de ser uma escola particular, tem um compromisso social. Total. Está formando gente boa. Está dando educação melhor, de qualidade. Entendeu? E ó, nada é por acaso, eu quero mostrar. Ô, Lamparina, mostra aí porque o Objetivo é a melhor escola do Brasil. Põe na tela aí. Põe na tela porque o Objetivo vai buscar os seus horizontes, tem metas, cumpre metas. Então, a gente está falando, eu quero agradecer o Moisés, a Sueli, o Miguel, a todos. Põe aí na tela. A pedagógica do Centro Educacional Objetivo da Baixada Santista. Nós ganhamos o prêmio Top of Mind na categoria Escola Particular. Nossa escola nasce do sonho de dois grandes educadores, Moisés Elias e Sueli Elias. Há 44 anos sonharam que os jovens tivessem um local que pudessem estudar para ingressar nas melhores faculdades. E daí nasce o cursinho. Em seguida, o ensino médio. Aí veio o Fundamental 2, Fundamental 1 e, final, Educação Infantil. A forma como foi feito isso deu muito mais subsídios para que entendesse como a criança, como o adolescente se desenvolve. A nossa proposta pedagógica, ela deu tão certo. Por quê? Porque ela está focada no aluno. Ele deve ser o protagonista do seu aprendizado. Com isso, nós conseguimos expandir além de Santos e estamos presentes em outras cidades da Baixada Santista. A nossa metodologia é centrada no desenvolvimento integral do aluno. Para que isto ocorra, você precisa ter um espaço adequado para que ele se desenvolva, aulas totalmente planejadas para que ele possa sim atuar de uma forma consciente, e para que tudo isso aconteça, nós precisamos de um corpo docente altamente capacitado. E isso só vai acontecer se você tiver em sua linha pedagógica a tradição alinhada ao futuro.
Os nossos pais já reconhecem as atividades propostas aqui, mas se eu quero os alunos atuando de uma forma consciente, extramuro, para fora da escola, a mídia é que vai poder fazer isso através da publicidade. Para uma escola se manter há tantos anos como referência em educação é uma grande responsabilidade. E isso só é possível pelo reconhecimento de uma sociedade. Desde a nossa primeira edição já estamos presentes e somos lembrados todos os anos, não só pelas nossas famílias, mas por toda a sociedade da Baixada Santista. Obrigada, Top of Mind, pelo reconhecimento. E isso só foi possível graças à família Objetivo, composta pelos nossos alunos que foram guerreiros, os professores que se reinventaram e as famílias que nos receberam em suas casas e dividiram essa árdua tarefa de educar. E mais uma vez o nosso muito obrigada. Beto, a gente está vendo aí como se faz educação com seriedade, de que maneira você valoriza o teu corpo docente, teu corpo discente, aluno e professor, e a gente vai se remeter lá para o Oriente. A única autoridade que não se curva ao imperador é o professor, porque lá ele é a maior autoridade, é o professor, pai de todas as profissões. Enquanto não se colocar na cabeça do gestor público, do administrador, do governador do estado, do presidente da república, do prefeito municipal, se não tiver unidade, tiver humanização, comprometimento, nós vamos continuar nesse mesmo marasmo. As parcerias públicas-privadas é uma saída, Beto? Eu acho que é a única saída. Você sabe por quê? Eu queria aqui até abrir um parênteses nesse diálogo que nós estamos tendo aqui, né? Você, gestor público, que foi eleito e prometeu para aquele que deu o voto de confiança que a educação seria prioridade nos governos. Todos os candidatos falam isso. E passa ano, entra ano, passa legislatura, sai legislatura e a gente não vê progresso. A gente não vê isso acontecer. A participação público-privada é o mais importante e eu entendo, e por isso que falei, quando fiz uma ideia de... Eu não tenho aspiração política para legislatura nenhuma. Você sabe disso, Banha. É verdade. Eu quero pensar na educação, eu amo educação, eu amo isso que eu faço. Eu sou um advogado, eu tenho a minha banca de advocacia, graças a Deus, não posso me queixar, sou muito querido pelos meus clientes, estou muito tranquilo, mas eu amo a educação, eu amo formar esse povo. A participação público-privada é a única forma onde a gente consegue trazer a expertise do Colégio Objetivo, como foi mostrado aqui, como outros tantos também, mas com a excelência que porque eu posso dizer aqui com todas as letras do orgulho que eu tenho de trabalhar numa instituição que valoriza o profissional e que de fato é uma grande família. Nós somos amigos de verdade lá. Eles sabem humanizar as relações, eles sabem compreender a dificuldade de cada profissional. E nós tivemos ainda lá encontros aonde, quando nós precisávamos nos reinventar, como de fato isso aconteceu, a minha expertise eu passava para o meu colega. Nós tínhamos uma reunião para poder falar eu fiz isso, deu certo, você não quer tentar também? O que você fez que deu? Trocamos, quer dizer, não deixamos aquilo fechado em quatro paredes, espalhamos para todos os nossos colegas profissionais. Metodologias ativas, uma série de coisas que nós estamos fazendo dentro do colégio. Se conseguirmos, através do público e o privado, se misturando, quem ganha é a população, só. Ganha o ente privado, que vai estar passando a sua expertise, e, por sua vez, o público, né, podendo tirar aquilo que é de benefício que ele não consegue fazer. Então, quando existe essa participação público-privada, que é a grande saída em todos os setores, e o setor educacional não tem feito, viu, Banha? Não tem.
Mas quando você pega como exemplo outras participações público-privada, você vai ver o efeito benéfico que teve. Não, e a gente tem que descaracterizar um linguajar. Quando fala parceria público-privada, não é estatizar, desestatizar, nem privatizar. Pelo contrário, é pegar o que tem de melhor, recursos, ensinos, métodos, metodologia, que possam ser aplicadas. E eu deixo aqui um clamor, eu estou pedindo aí, doutor Moisés, doutora Sueli, Miguel, Objetivo, vocês têm que começar a vender essa expertise, começar a passar isso para as prefeituras, para ser ferramenta na mão dos professores, ferramenta na mão dos gestores. Como que se faz uma escola humanizada, como é que se faz uma escola com unidade? Eu vejo desde a tenra idade, ao chegar no colégio, o treinamento que tem o porteiro, o treinamento que tem o cidadão mais humilde. Ele pega pela mão, ele insere, ele já sabe se a criança... Oi, professora, ô tia, olha, tá quentinho, acho que tá com febre, dá uma olhadinha. Então, é uma coisa de família. Você entrou na escola, o teu cartão de visita, o porteiro recebe com um sorriso no rosto, tira a bagagem do garoto, a mala, conversa com a mãe, olha, tá hora... Dá aquela segurança, dá aquela... Parece que realmente a gente sempre falou, e eu sempre aprendi com meu pai, a escola é extensão do lar. Exatamente. E essa aplicação desse termo na palavra e no dia a dia, eu vejo isso na escola Objetivo. A escola acaba sendo a extensão do lar e com aquele carinho. Já ao adentrar ou se inscrever para estudar no Objetivo, poxa, você parece estar entrando na Petrobras, na refinaria ou numa empresa... multinacional. Você tem regras, valores, de que maneira, como procede, como vai ser o curso, qual é a responsabilidade de quem tem que fazer o quê. A gente ficou, quando meu filho foi entrar na escola, eu fiquei lá 3 horas. Foram 3 horas sentado, mostrando o tamanho do colégio, o que o colégio vai propor, que maneira, quem são os professores, cada professor foi lá, se apresentou, disse qual era a metodologia que ser aplicada, ou seja... Isso é verdade. Quem trabalha com verdade e quem trabalha na humanização não pode ser penalizado, só pode ter sucesso. Muita gente vai em busca do sucesso, mas ninguém vai em busca do equilíbrio. Mas para manter o sucesso tem que ter equilíbrio. Como é que faz isso, professor? Então, é a inversão, né? Eu sou muito feliz de estar nessa escola. Eu já estou há algum tempo lá, alguns anos lá. Né? É de tirar o chapéu para Moisés e Sueli, que começaram esse projeto familiar. E não deixa de ser, entendeu? Sempre muito preocupado com os alunos que estão lá dentro e com as famílias que estão envolvidas lá. A inversão do ter para ser, né? Às vezes as pessoas querem só ter, mas eu preciso ser primeiro, para depois ter. O que significa isso? O processo é saber como lidar com as questões que podem promover um bom resultado. Para isso, tem que ter uma cota de sacrifício, é óbvio. Não há projeto sem envolvimento. Não há escola que vá adiante sem envolvimento. Então, o Colégio Objetivo tem a eficácia que tem por conta do envolvimento dos seus profissionais. Todos eles, todos. Menino que recebe na portaria... O pessoal que traz o monitoramento das crianças, lidam com eles, as coordenadoras, pessoal da limpeza, coordenadora, professores, direção, todo mundo afinadíssimo no sentido de se relacionarem bem e sempre o objetivo fazendo reiteradamente pesquisas, ouvindo opiniões, buscando informações, trabalhando com informações reais. Quando acontece de algum setor ter um resultado não benéfico nas suas informações,
se procura tentar entender aonde está acontecendo o erro, nessa trajetória, corrigir o curso, e é assim que a coisa vai acontecendo. E você vai vendo que as carteiras estão bem tratadas, o espaço está bem tratado, está limpo, os meninos com todo o protocolo de segurança que foi imposto para nós agora, os pais podem mandar seus filhos com toda a segurança para o colégio, desde o pequenininho até o maior, não é? Com tudo isso, a gente vem se envolvendo. E aí que está, você me faz a pergunta, como é que eu consigo isso? Com envolvimento. E que é isso que a gente precisa lá na rede pública, sabe? É trazer o envolvimento do professor, trazer o envolvimento da direção, da família, mas não é um envolvimento qualquer. É um envolvimento de se doar mesmo. Comprometimento. Total, irrestrito. É isso que é um comprometimento. Ou você faz, né? Não dá para ter... Eu até brinco, né? Não existe uma mulher meio grávida, né? Então, ou está ou não está. E naquilo que eu acredito, que você acredita, que a palavra de Deus também nos ensina, né? Quem não é por nós, é contra nós. Então, o maior exemplo que nós temos de liderança, né, foi Jesus Cristo, mas o que ele fez? Serviu. E o que nós queremos fazer? Servir. Então quer dizer o quê? Quando a gente quer contra nós, eu preciso de alguém que está focado na educação, que se doe exatamente para isso. Agora, que tenha o reconhecimento da instituição que lhe deu um emprego, né, que o empregou, ter esse reconhecimento com salário. Olha, nunca na história daquele colégio você viu qualquer atraso em pagamento. Nunca. Qualquer senão em relação ao quanto foi efetivamente combinado e pago. Não é? Além disso, respeitando o profissional, não só nas suas necessidades corriqueiras, mas como pessoa de fato, com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele quer, dentro da metodologia e da ideia que o próprio colégio tem. Então, essa junção, essa linha, né, de comunicação, de conexão, né, de sinergia que existe dentro do colégio, é o que dá o resultado, não tenha dúvida. Beto, a gente poderia falar aqui muitos e muitos dias, você é um apaixonado, foi um amigo, um irmão que Deus me deu, para trilhar esses caminhos. Você é uma pessoa muito importante, não só na vida dos seus alunos, mas nas nossas vidas. Você nos ensina todos os dias. E a gente vê aí que o mundo está se movendo, para os efeitos pós-pandemia. A gente tem que se agarrar mesmo com Cristo Jesus, agarrar nas palavras de fé, esperança, amor. E amor é um ingrediente que sobra dentro do objetivo. Eu quero agradecer a Sueli, quero agradecer o Moisés, o Miguel e a todos os funcionários do Grupo Objetivo pela expertise, pela experiência e pela forma que atingem e obtêm o sucesso, sempre dentro de um equilíbrio. Quantas vezes for necessária, o painel regional está aqui disposto a recebê-los, receber o objetivo, receber ensinamentos, porque hoje não foi um programa, foi uma aula de como se trata a educação e como deve caminhar a educação no nosso país. Beto, deixo você aqui para a despedida dos nossos internautas, das nossas redes sociais, nossas mamães, dos nossos papais que assistem, que estão aí com seus filhos e que também têm na cabeça, pô, eu queria ver meu filho no Colégio Objetivo. Olha, ponha mesmo, porque você não vai se arrepender. Eu queria agradecer muito o convite, né? Queria a oportunidade, né? É sempre um ganho enorme estar do seu lado. Você é um homem extremamente generoso. Isso é muito bom para nós. Eu queria, de fato, gente, eu sou um homem cheio de esperança. Sou mesmo, né? Eu sou otimista. Eu acredito na educação. Eu acredito que o amor é o que constrói e que move. E é isso que a gente faz lá, né? Tudo isso tem essa pitada grande de amor, de compreensão e de humanização. Eu sou muito grato a você que está aí, que está nos vendo, né? E acredite no seu país, acredite na educação e acredite e incentive seus filhos. É o único caminho que pode transformar a vida dele, é a educação.
Nada, nenhum outro caminho vai transformar. O conhecimento gera nele uma condição de poder se colocar em outros lugares. O conhecimento gera o poder, e um poder que constrói, não que destrói. É, meu amigo, não perca! Painel Regional. Até mais!